Capítulo 9. César, de 100 até 44 a.C. Moral e política. Públio Clódio Pulcro, o Belo, rebento da gens claudiana, era um jovem aristocrata de coragem sem limites e de moral sem freios. Como Catilina e César, descera das alturas para chefiar os pobres contra os ricos. Para tornar-se elegível como tribuno do povo, teve de fazer-se adotar por uma família plebeia. Visava redistribuir as riquezas altamente concentradas de Roma e destruir Cícero, que havia insultado sua irmã Clódia e tinha propriedade como sagrada. Para isso serviu como subalterno de César até que pudesse alcançar o poder. Admirava a política de César e amava a mulher de César. A fim de aproximar-se de Pompeia, disfarçou-se em trajes femininos e tomou parte nos ritos caseiros da Bonadea. Foi descoberto, preso e publicamente julgado por violação dos mistérios da deusa. Chamado como testemunha, César declarou nada ter a dizer contra Clódio. Por que então se divorciou de Pompeia? Perguntou o acusador. Porque minha esposa deve estar acima de qualquer suspeita, foi a hábil resposta com que nem absolvia nem condenava um valioso elemento de sua política. Várias testemunhas, talvez subornadas, depuseram que Clódio havia tido relações com Clódia e seduzira sua irmã Tércia depois que ela se casara com Lúculo. Clódio protestou que estivera ausente de Roma no dia do alegado sacrilégio, mas Cícero afirmou haver estado com ele em Roma naquele dia. Tomando o caso como trama dos senadores para destruir um chefe dos populares, a populaça clamou pela absolvição. Crasso, dizem que a mandado de César, subornou certo número de juízes e Clódio foi absolvido. César aproveitou-se do episódio para trocar uma esposa inconvenientemente conservadora pela filha de um senador aliado à causa popular. Assim que terminou o árduo consulado de César, vários conservadores propuseram a completa anulação das leis liberais promulgadas por ele. Catão não escondia sua ideia de que as leis julianas deviam ser varridas para o esquecimento, mas o Senado hesitou nesse desafio a um homem que estava à testa de legiões e apoiado pelo tribuno Clódio. Em 63, Catão havia cortejado a populaça com o reinício da distribuição de trigo batato. Agora, 58, Clódio excedia, dando o trigo de graça. Também propôs na Assembleia leis vedando o uso do veto religioso contra medidas legislativas e restaurando a legalidade dos colegia, que o Senado tentará dissolver. Reorganizou essas associações em blocos eleitorais, e como protesto de fidelidade elas lhe deram uma guarda armada. Receosos de que fim do seu ano de tribunato Catão ou Cícero tentassem destruir a obra de César, Clódio persuadiu a Assembleia a mandar Catão para Chipre no posto de comissário, e obteve um decreto banindo quem quer que houvesse condenado à morte um cidadão romano sem o consentimento da Assembleia como a lei requeria. Vendo que esse decreto visava, Cícero fugiu para a Grécia, onde cidades e dignitários disputaram a honra de hospedá-lo. A Assembleia decretou o confisco de seus bens e o arrasamento de seu palácio no Palatino. A sorte de Cícero foi que Clódio, embriagado pelos triunfos, resolveu atacar Pompeu e César, com o plano de tornar-se o chefe da plebe. Pompeu revidou, sustentando a petição de Quinto, irmão de Cícero, para que o orador voltasse. O Senado apelou para todos os cidadãos da Itália, convidando-os a virem a Roma votar a proposta. Clódio colocou no campo de Marte numerosos capangas para fiscalizar a votação, e Pompeu induziu Anil Milo, um aristocrata falido, a fazer o mesmo. Ocorreu um choque entre os dois grupos, com muitos mortos, no qual Quinto escapou por milagre. Mas sua proposta foi aprovada, de modo que depois de alguns meses no exílio Cícero voltou triunfalmente à Itália, 57. Multidões o aclamaram pelo caminho, de Brundísio a Roma. Tanta festa, que Cícero se declarou com medo de que o acusassem de ter contribuído para seu próprio banimento com vistas naquela gloriosa restauração. Aparentemente Cícero comprometera-se com Pompeu, e talvez mesmo com César, em troca de sua chamada. César emprestou-lhe sem juros as altas somas necessárias à restauração, e por vários anos o teve como advogado dos triunvíros no Senado. Quando a carestia de cereais ameaçou Roma, 57, Cícero conseguiu para Pompeu uma comissão extraordinária,
com plenos poderes durante 6 anos sobre todos os suprimentos de Roma e todos os portos. De novo Pompeu agiu bem, mas a Constituição da República sofrerá outro golpe, e o governo por homens continuou a substituir o governo pelas leis. Em 56 Cícero persuadiu o Senado a votar uma grande soma para pagamento das tropas de César nas Gálias. Em 54 defendeu, sem sucesso, a extorsiva administração provincial de Aulo Gabínio, um amigo dos triunvíros. Em 55 perdeu todo o crédito que tinha com César ao atacar insultuosamente outro governador de província, Calpurnio Pisão. Cícero lembrava-se com muita vivacidade do voto de Pisão a favor de seu banimento, mas esquecia-se de que a filha de Pisão era esposa de César. Quando em 57 Catão voltou depois de brilhantemente organizar os negócios de Chipre, os conservadores alinharam-se de novo. Clódio, agora inimigo de Pompeu, aceitou o convite da aristocracia para apoiá-la com sua popularidade e seus capangas. A literatura do momento assumirá um tom anticesáreo. Os epigramas de Catulo e Calvo caíam como setas no acampamento dos triunvíros. À proporção que César ia mais e mais penetrando na Gália, e notícias chegavam dos muitos perigos existentes, os nobres enchiam-se de esperanças. Porque afinal, disse Cícero, há muitos meios de um homem morrer. A crermos em César, vários conservadores entraram em negociações com Ariovisto, o chefe germânico, para o seu assassínio. Domício, então candidato ao consulado, declarou que se fosse eleito recolheria César imediatamente, o que significava denúncia e julgamento. Vendo mudada a direção dos ventos, Cícero propôs que a 25 de maio de 56, o Senado discutisse a abrogação das leis agrárias de César.